Os aplicativos de celular que oferecem serviços são cada vez mais utilizados em São Paulo. Desde os programas de mensagens até os de carona paga, como o Uber, são temas de debate na cidade. Para falar sobre o assunto, está conosco no estúdio o especialista em Direito Eletrônico, Caio César Carvalho Lima. Seja bem-vindo. Muito obrigado. São milhares de aplicativos, né, Caio? Sim. E muitos que ajudam no nosso dia a dia, que dão mais rapidez, agilidade para a gente, trazem isso para a gente. Agora, a legislação acompanha a tecnologia? Infelizmente não, né? A gente vê o que a gente chama uma legislação que, apesar do esforço do Poder Legislativo, a tecnologia tem caminhado a passos mais largos. Isso, de certa forma, faz sentido, né? A gente precisa que a legislação responda aos anseios da sociedade. Então, precisa surgir essa necessidade da população e, após isso, os vereadores, os deputados, os senadores fazem essa lei para colmatar essa lacuna que existe no nosso ordenamento jurídico. A gente tenta alcançar a velocidade da tecnologia, mas, infelizmente, ainda não conseguimos. Então, é natural esse processo? Sim, é um processo natural que faz sentido. E como alinhar essas questões legais com esses avanços da tecnologia? O que cada vez mais tem sido realizado é a construção de leis mais amplas, leis mais abertas, com texto mais aberto, de tal forma que a gente consiga acoplar nessa lei diversas situações que não aquelas específicas pensadas anteriormente. E aí isso não quer dizer que a gente não precise de leis específicas, né? A gente está diante de um cenário, por exemplo, de processo eletrônico. A gente não pensava em processo eletrônico antes de 2006. Então surgiu uma lei para tratar especificamente de processo eletrônico. Você comentou aplicativo como Uber, que é um aplicativo de transporte de passageiros. Isso não era pensado na década de 60 ou na década de 70 do século passado. Então, essas inovações precisam de modificações legais, mas se a gente conseguir construir instrumentos legais mais amplos, isso facilita que essas novidades que surjam, elas consigam ser regulamentadas automaticamente. Mesmo porque esses aplicativos que seguem essa tendência de economia colaborativa, de compartilhamento, levam a gente para um rumo sem volta, né? Sem dúvida, a gente já não consegue mais se ver sem aplicativos, né? Imagina você, hoje em dia você pode sair até sem carteira, mas sem celular você consegue sair de casa? É muito difícil. Porque você sai sem carteira, com o seu celular você consegue pagar um deslocamento na cidade, você consegue adquirir bens, você consegue comprar o que você quiser. Chegar em algum lugar, Sim, né? Chegar com o Waze, por exemplo, um aplicativo que tem sido utilizado para isso. Então, o celular, a gente é cada vez mais refém desse celular com a conexão à internet. 3 aplicativos que a gente pode citar aqui, que tem trazido à tona toda essa discussão, né, da tecnologia versus leis, enfim, é o WhatsApp, né, o Uber e o Waze. Sim. São aplicativos que trazem vantagens e desvantagens. Quais são elas, na tua opinião? Você mencionou realmente os 3 aplicativos que eu diria são os mais baixados nas lojas virtuais, né? Como vantagens, eles têm facilitado a vida dos cidadãos, né? Imagina você, a sua vida, sem poder passar uma mensagem via WhatsApp. Hoje em dia você já consegue fazer até mesmo ligações, né? Você tem ligação por IP via WhatsApp. Então, eles facilitam a nossa vida, mas também a gente precisa ficar atento a alguns pontos muito especiais. A maioria desses aplicativos, especialmente o que tem sede fora do Brasil, a maioria deles nos Estados Unidos, eles falam que se você tiver algum problema, você tem que recorrer lá aos Estados Unidos para ter o seu problema solucionado. Isso é um grande embate que a gente precisa resolver, trazendo a responsabilidade dessas aplicações aqui para o Brasil. A gente precisa que, em havendo algum problema, esse problema possa ser solucionado aqui no Brasil. Além disso, a questão também da coleta de dados dos usuários. Eles precisam expressar claramente quais dados eles coletam, com que ele compartilha as nossas informações, para que eles podem utilizar as nossas informações. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso daí e além disso tudo, óbvio, as vantagens todo mundo já sabe, já vem utilizando diariamente. O nível de segurança, então, não é tão alto assim. O nível de segurança, eu diria que ele vem crescendo a cada dia, justamente porque leis vêm surgindo, tentando tirar essa lacuna que existe nas nossas leis hoje, no nosso ordenamento jurídico, para tentar reduzir essa insegurança. Eu diria que hoje a gente vive num cenário bom, né, porque mesmo que não haja uma lei tratando especificamente do assunto, a jurisprudência, que são decisões anteriores de outros juízes, a jurisprudência pode muitas vezes ser utilizada para dar uma resposta no caso de algum problema. Então, mesmo que não haja uma lei tratando daquele assunto especificamente, um juiz ele pode, se valendo de princípios do direito, de analogia, de outros casos parecidos, julgar aquilo dali e fazer valer o direito do cidadão brasileiro. Juridicamente, quem protege o usuário dos aplicativos caso dê algo errado?
porque a gente tem que acionar, às vezes, uma empresa nos Estados Unidos, isso é complicado, nem todo mundo tem esse acesso. Sim, é bastante complicado, né? Nessas situações, a gente muitas vezes precisa ver a forma mais eficiente de buscar a solução. Muitas vezes, o mais eficiente nem é buscar o Poder Judiciário. Os próprios aplicativos têm mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Então, você esqueceu um casaco dentro do carro do Uber. Você vai lá e tem um mecanismo, por meio do próprio aplicativo, que você consegue acionar o motorista. Você teve algum problema na reserva de um quarto de hotel por um aplicativo que chama Airbnb, por exemplo. Lá, ele mesmo, você consegue avaliar aquele quarto que você alugou e o próprio aplicativo tem formas de você ter solucionado o seu problema. Então, na maioria dos casos, nessas aplicações, a gente nem precisa recorrer ao Poder Judiciário. A própria aplicação tem uma forma extrajudicial, administrativa, de solucionar esses conflitos que surgem. Qual que é a dica, assim, da gente viver numa boa com esses aplicativos, com a tecnologia e se manter seguro? A grande dica é fazer algo que nunca ninguém fez. Eu acho que quase ninguém faz. Ler os termos de uso e a política de privacidade. Sabe aquele textinho que você passa, vai lá embaixo, dá o ok? Geralmente a pessoa dá o ok e pula de página. Exatamente. A primeira grande dica é leia o que esse documento fala. Com isso daí a gente não vai ter surpresa. Esses documentos, eles são obrigatórios agora, de acordo com o Marco Civil, que é a Lei número 12.965 de 2014, que fala que as aplicações têm que ter termos de uso e política de privacidade. Elas têm que esclarecer ao usuário o que elas coletam, para que elas coletam, com quem compartilham. O usuário tem que ser esclarecido como ele pode solicitar a exclusão dos seus dados. Então, a gente tem que ler essas informações. E, além disso, evitar baixar qualquer aplicativo. A gente tem visto cada vez mais aplicativos falsos, né? Aplicativos fake, que eles chamam, que são criados com o único objetivo de enganar o usuário. Então, você baixa um aplicativo pensando que está com um gatinho lá para divertir seu filho, seu sobrinho, enfim, e na verdade aquele gatinho lá, o Tommy Cat, né, um aplicativo muito famoso, na verdade ele pode acionar a câmera do seu aplicativo sem que você autorize, ele pode acionar o microfone sem que você tenha autorizado, mas a gente concordou com isso ao consentir com os termos de uso e a política de privacidade. Então a grande dica é, não baixe aplicativo que você não conheça muito bem e tente ler os termos de uso e a política de privacidade. É difícil, mas com um pouquinho de trabalho a gente consegue. É isso aí. Obrigada pela sua entrevista. Um prazer.